Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando e hoje mais um dia, gente, é dia de contação de história. Eu espero que vocês amem essa história porque essa história é fantástica. Ela está lá em Êxodo, né? E ela começa falando sobre Êxodo 16 e 40, que diz assim: a Arca da Aliança. Ela vai falar um pouquinho de como que é que surgiu uma aliança com o povo de Israel. Deus, ele fez uma aliança com o povo de Israel. Aí diz assim o seguinte: na jornada do Egito para Canaã, Deus fez uma aliança ou um acordo com os israelitas. Eles, Deus fez um acordo com ele, dizendo assim para ele que ele seria o Deus, o único Deus deles, e eles viveria como povo de Deus. Assim é conhecido o povo de Israel, como eles sendo povo de Deus. Aí vamos lá na narração do resto da história que diz assim: entre o Egito e a terra de Canaã se estendia um deserto imenso. E esse deserto ele era poeirento, onde se erguia montanhas e altos montanhas misteriosas, né? Em pouco tempo, a alegria do povo de Israel, que eles estavam todos felizes. Vocês se lembram que eles estavam festejando porque eles saíram lá do Egito. Mas, ao passar do tempo, eles andando no deserto, eles se cansaram, ficaram muito desesperados, porque ele falou assim: nossa, nós estamos tempos andando no deserto e estamos com sede. E eles começaram a ficar desesperados. Olha aqui o que diz. Em pouco tempo, a alegria do povo israelita por escapar do Egito deu lugar à reclamação e à murmuração. De que adianta a liberdade se não temos nada para nos sustentar? No Egito, pelo menos, a gente tinha água e tinha comida. De repente, aconteceu o seguinte: uma reclamação daqui, outra reclamação dali, e ficaram se estendendo cada vez mais a reclamação deles. De que adianta a liberdade se não temos para se não temos nada para nos sustentar? Diziam eles. Lá no Egito, tinha aqueles adoráveis canteiros de vegetais. Às vezes era difícil regá-los, mas havia água. Aqui não tem água. O suficiente para cultivar pepinos, melões, bem como suculentos e deliciosos alhos porós, alhos graúdos e cebolas enormes para fazer os nossos temperos maravilhosos. Aqui não temos nada. E lembraram-se dos lugares onde poderiam pescar, porque eles tinham o rio Nilo, que era cheio de peixe. Havia comida de graça. Não era como aqui. Poderíamos ter morrido lá, sim, mas mesmo assim tinha alimento para comer. E de repente, mesmo assim, Moisés confiava que Deus iria guiá-los e mantê-los em segurança. Com certeza foi um milagre que fez com que jorrasse água no meio do deserto. E daí eles começaram a reclamar que estava com sede e que não tinha água. Aí Moisés pegou o cajado dele, colocou e tacou na rocha e a água saiu da rocha e eles beberam água gostosa,
fresquinha, saborosa, maravilhosa, refrescante. Que delícia! Mas, ao passar do tempo, eles voltaram a reclamar de novo. Voltaram a reclamar de novo e a ficar reclamando e murmurando e falando: ah, estamos com fome, vamos morrer de fome. E agora? Como que vai ser? Aí aconteceu o seguinte: Deus era capaz de fazer com que um bando de andorinhas pousasse para eles comerem. De repente, apareceu um monte de cordonizes. Olha como elas são, gente, ó. De repente, num acampamento, surgiram várias dessas avenzinhas e eles começaram a comer. Deus mandou várias codornas para que eles pudessem alimentar. Então, Deus estava fazendo milagre no deserto. O milagre Deus estava fazendo no deserto e mesmo assim eles reclamavam. Uma certa vez, Deus, ele mandou um maná do céu, que diz o seguinte assim, ó, que Deus, ele pegou e fez que parecesse vários flocos docinhos e crocante, que era chamado de maná. Toda manhã eles tinham o maná. Eles colocavam a vasilhinha lá fora e o maná caía e eles recolhiam o maná e comiam o maná. Só que tinha uma coisa, gente. Eles não poderiam recolher a mais do que eles precisavam. Eles não podiam colher de hoje para o outro dia, porque se eles fizessem isso, o maná estragava, não era suficiente. Então Deus queria mostrar para eles o seguinte, que ele ia prover todos os dias o maná para eles e que não tinha necessidade que eles ficassem estocando comida. E de repente, no outro dia, o maná de novo caía e o povo comia e saciavam a sua fome. Só que depois o povo ele tinha que obedecer, porque se ele não obedecesse, esses sinais que estavam acontecendo fazia com que eles não entendessem que era coisa de Deus. Aí vamos ver o que diz assim, ó. Deus guiou e manteve o povo em segurança. Com certeza foi um milagre que fez com que jorrasse água da rocha quando Moisés bateu naquela rocha. Quando Moisés bateu com a vara na rocha. Poderia ser outro poder que não o de Deus, capaz de fazer com que um bando de codornizes pousasse em volta do acampamento para que as pessoas pudessem pegá-las? Quem, a não ser Deus, poderia mandar um orvalho que se transformava em flocos docinhos e crocante, que era um maná que caía do céu para que o povo recolhesse toda manhã para alimentar? Precisávamos obedecer a Deus, que Ele só pode cuidar do povo teu. Precisamos obedecer a Deus, que cuida de nós, disse Moisés ao povo. Ele os levou até o pé do Monte Sinai, o lugar onde tinha visto um arbusto. Vocês lembram que quando Moisés foi chamado por Deus, ele viu um arbusto que pegava fogo, uma sarça ardente, e ela não consumia? Neste mesmo monte em que Moisés levou o povo de Deus. Moisés subiu sozinho. Ele deixou o povo lá embaixo e subiu sozinho. Lá Deus lhe entregou
os termos da aliança, que era um acordo que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Esse acordo com que eles deveriam seguir e ser totalmente criterioso naquela exigência de Deus. Aí Deus pegou e mandou os 10 mandamentos para que eles pudessem ter um bom regulamento, para que eles pudessem ter uma lei entre eles e obedecer a palavra de Deus. E os 10 mandamentos diz assim: 1. Não adorará outro Deus além de mim. 2. Também não fará ídolos, nem se curvará a nenhum deles. 3. Não diga que está agindo em meu nome, quando na verdade está fazendo coisas erradas. 4. Reserve um dia em 7, o sábado, como dia de descanso. 5. Respeite sua mãe e seu pai, que é aquele mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não seja infiel no seu casamento. 8. Não roubarás. 9. Não acuse ninguém que seja inocente. Então, acusar as pessoas também não pode. E 10. Não se permita desejar uma coisa que não te pertence, que pertence a outra pessoa. Então, a pessoa não poderia cobiçar aquilo que é do seu irmão, o que é do próximo. Não pode. Então, gente, querer um brinquedo que é de outro amigo, não pode. Querer o carro de alguém, não pode. Então, você tem que trabalhar para você conquistar o seu, mas não desejar aquilo que é do outro, tá? Moisés permaneceu no topo da montanha por algum tempo. Lá embaixo, o povo começou de novo a reclamar para Arão e dizia entre eles: Moisés nunca mais vai voltar. Com certeza ele morreu lá em cima desta montanha. Ele não vai voltar nunca mais. Ele nos abandonou. E assim por diante, eles começaram a reclamar. E eles falaram assim para Arão: Arão está... E eles falaram desse jeito mesmo para Arão. Arão, Moisés não vai descer mais do monte. Com certeza ele deve ter morrido lá. E Arão estava ansioso para agradar aquele povo rebelde, né? Que tinha esquecido de todos os milagres que Deus tinha feito para eles no deserto, como, por exemplo, uma nuvem para protegê-los durante o dia, né? Uma coluna de fogo para aquecê-los à noite, porque vocês sabem, né, gente? Ó, o deserto, durante o dia, é um sol terrível, é muito quente durante o dia, mas à noite é muito frio. Chega-se até abaixo de 0, de tão frio que é. Então é o extremo. Quando é durante o dia, o sol é escaldante, muito forte, mas durante a noite fica muito gelado. Aí, mesmo assim, o povo começou a reclamar. E Arão, querendo agradar, disse para eles: então, vamos fazer o seguinte: vai lá, pega o ouro que tem, que as mulheres têm, todas as joias das mulheres e das crianças, e vamos queimá-lo para que elas possam ser derretidas, porque era ouro. Então ele derreteu aquele ouro e ele fez para o povo adorar um bezerro
de ouro. E daí, eles começaram a adorar esse bezerro como se fosse um Deus. E este vai ser o nosso Deus, este Deus que nos tirou do Egito, declarou Arão. Amanhã haverá um festival de adoração e depois teremos uma festa. O festival se transformou em uma festa sem controle. No topo da montanha, Deus disse para Moisés que ele deveria descer rapidamente com as leis. E olha só o que estava acontecendo lá embaixo. O povo estava dançando todo feliz, saltitante, adorando um Deus totalmente de ouro. Um Deus que eles mesmos construíram. E Deus já tinha falado lá nos 10 mandamentos que não poderia adorar outro Deus e nem construir nenhum ídolo para adorar em lugar de Deus, né? Vamos continuar a nossa história aqui, que diz o seguinte: o festival se tornou em uma festa sem controle. No topo da montanha, Deus disse a Moisés que ele descesse rapidamente com as leis que havia sido gravada em 2 tábuas de pedra. Quando ele chegou ao acampamento, Moisés ouviu a música, ouviu as danças e soube que o povo tinha esquecido o que era certo e o que era errado. Aí eles começaram a fazer um monte de coisa que não deveria ter feito. Moisés ficou furioso, quebrou a tábua. Em seguida, destruiu o bezerro de ouro, derreteu-o, moeu o ouro em pó, que misturou com água. Bebam isso, ordenou ao povo. Não haverá mais ouro para nenhum ídolo enquanto eu for líder. Enquanto eu for líder, não haverá mais ouro neste acampamento. Assim ordenou Moisés. E Moisés ficou muito bravo. E de repente, Moisés ficou tão descontrolado e ele falou assim: Deus, esse povo aí, ó, que tu me deste para cuidar, eles são tão desobedientes, eles são tão ruins, porque eles esquecem das coisas boas que o Senhor fez. E eu tenho que cuidar deles. Ah, não dá, desse jeito não dá. Ficou muito revoltado. Mas daí, os líderes foram severamente punidos. E o resto do povo se arrependeram dos seus erros. Moisés foi mais uma vez para o topo da montanha para escrever as leis em uma nova tábua de pedra. Quando Moisés chegou lá no topo da montanha, quem escreveu os 10 mandamentos dessa vez foi Deus, o próprio Deus de Israel, escreveu lá na tábua e Moisés trouxe de volta. Depois disso, que Moisés desceu com a pedra onde havia Deus escrito, ele pegou e começou a ensinar a lei para o povo. Os 10 mandamentos e outras leis sobre como adorar a Deus e de que festas eles poderiam celebrar. Eles começaram a organizar e a saber a tratar um ao outro, porque eles não sabiam como que é que eles poderiam adorar a Deus e eles foram aprendendo. Aí diz aqui, ó, leis sobre como tratar uns aos outros corretamente, leis sobre mostrar gentileza e justiça para com os estrangeiros. Ele passou as instruções que Deus lhe tinha dado sobre fazer
um lugar de adoração. Como os próprios israelitas eram nômades, que eles ficavam mudando de um lado para o outro, eles não tinham uma casa própria aonde eles moravam, igualzinho nós temos o nosso lugarzinho, né? E nós não ficamos viajando todo o tempo, morando num lugar aqui e depois morando no outro, mas até hoje existe nômade, já, tá, gente? O nômade, ele mora num determinado local e ele utiliza tudo que a natureza dá ali e de repente ele precisa ir embora, ele vai para outro canto e faz a mesma coisa. Como os próprios israelitas, eles eram nômades, aí o que acontecia? Olha aqui o que acontecia. Ele pediu para o povo que trouxesse suas ofertas de madeiras e de metais, como ouro e tecido, para construir alguma coisa. E essa construção, as pessoas habilidosas foram chamadas para trabalhar. Algumas fazendo as colunas e outras os armamentos e outras as coberturas e outras ainda fizeram uma cortina para dividir o tabernáculo em dois ambientes. Também deveria fazer a mobília, incluindo um altar coberto de ouro, onde o incenso seria queimado, outro altar para as ofertas e um candelabro de ouro com 7 braços, nos quais as lâmpadas deveriam permanecer acesas. Moisés escolheu as pessoas para servirem como sacerdote e foram feitos vestes elaboradas para que eles pudessem usar. Um artesão muito habilidoso deveria fazer uma caixa de ouro na qual seria guardado as tábuas da lei, que eram as partes do acordo do povo com Deus. Essa caixa ficou conhecida como a Arca da Aliança. Aonde o povo de Israel ia, a Arca da Aliança, ela seguia na frente. Quando finalmente tudo estava pronto, o arco foi trazido para a sala mais interior do tabernáculo e todas as mobílias colocadas e nos devidos lugares. Os sacerdotes realizavam uma cerimônia de adoração. Então uma fumaça cobria o tabernáculo e uma luz ofuscante brilhava dentro dele. Era a luz da própria presença de Deus com o seu povo. Isso, gente, aconteceu lá no Egito, a caminho da terra de Canaã. Olha aqui para vocês verem as mulheres organizando os tecidos para levar, para colocar no templo, no tabernáculo, aonde iria somente umas pessoas da tribo que poderia mexer, que eram os levitas, né? Os levitas, eles cuidavam do templo do Senhor e mais ninguém poderia pôr a mão, porque se pudesse, colocasse a mão, não seria legal. Algo ruim poderia acontecer se uma pessoa colocasse a mão na aliança, na arca da aliança, e ela estivesse em pecado. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno seja guardado no teu coração. Em Deuteronômio diz isso daí, ó. Nós podemos ver que em Deuteronômio ele fala a mesma coisa. Ele fala que todas as pessoas devem guardar no seu coração as coisas que estão escritas ali naquela tábua, a lei do Senhor.
e que eles nunca se esqueçam desta lei, né? Eles nunca se esqueçam dessa lei. Aqui está no 5, dizendo assim, Deuteronômio 5, 6 e 5 diz assim, ó. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. E no 6 está escrito que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração e que nunca você se esqueça disso. Então, gente, na próxima semana tem mais contação de história, a continuação da Terra Prometida, tá bom? Bye bye para vocês. Até a próxima contação de história. Tchau, tchau. Não esqueça, gente, daí ó, like de vocês, compartilha com alguém que goste, tá bom? E bora lá, gente. Tchau, tchau para vocês, gente. Até mais. Bye, bye.